Que aconteceria se houvesse uma verdade simples, uma única coisa de que quase ninguém fala, que pudesse livrar-te completamente do purgatório? E se a nossa Mãe Santíssima já nos a tivesse revelado, mas não nos apercebemos disso? Durante décadas, católicos de todo o mundo têm acreditado que viver uma vida boa, assistir à missa, rezar e confessar-se é suficiente. Mas, segundo Vika, uma das 6 videntes originais de Medjugorje, até católicos devotos podem estar a perder algo crítico, e isso poderá ser o que atrasa uma alma do céu. Uma alma perdida nas sombras do purgatório, esperando em silêncio. Vika teve a oportunidade de ver o purgatório com os seus próprios olhos. O que viu deixou-a em choque. Mas além do que viu, o que ouviu da Virgem Maria surpreendeu-nos a todos. Fica até ao fim deste vídeo, porque a verdade que Vika revela poderá ser a coisa mais importante que alguma vez aprenderás sobre a tua alma eterna. A questão é, o que foi que Vika viu no purgatório? E como é que isto poderia mudar a nossa forma de viver a fé? Este vídeo convidar-te-á a refletir sobre a verdadeira natureza do purgatório e o que realmente significa viver uma vida cristã plena. É hora de descobrir o que muitos católicos têm ignorado e o que, talvez, ainda não vemos. Quem é esta mulher chamada Vika? Por que é que o céu a escolheu para ver o que a maioria de nós nunca verá? Vika Ivanković Mihadović é uma das 6 videntes originais de Medjugorje, uma pequena aldeia na Bósnia e Herzegovina. A 24 de junho de 1981, Vika e 5 outros jovens viveram um acontecimento que mudaria as suas vidas para sempre. A Virgem Maria apareceu-lhes. Ao contrário de outros videntes ao longo da história, as experiências de Vika não terminaram depois de alguns dias ou meses. Ela viu a nossa Mãe Celestial diariamente durante mais de 30 anos. Maria não veio apenas para lhes dar mensagens gerais, mas apresentou-se com um propósito claro, com advertências e com uma orientação que abrangia o mundo inteiro. Vika é conhecida pela sua profunda alegria, pela sua vida intensa de oração e pela sua disposição para sofrer pelas almas. Mas há uma experiência que marcou a sua vida de uma forma profunda. Um dia, Maria mostrou-lhe o céu, depois o inferno e, finalmente, o purgatório. O que Vika viu nessa visão tornar-se-ia uma das mensagens mais impactantes alguma vez dadas à Igreja moderna. A Virgem não só lhe mostrou o purgatório como um conceito abstrato, mas fê-lo realidade diante dos seus olhos, e essa visão mudaria a vida de Vika para sempre. É aqui que começa a verdadeira compreensão do que acontece com as almas que passam pelo purgatório e a urgência das nossas orações por elas. Vika descreveu o purgatório como um lugar vasto, sem paredes, nem chão, nem forma definida. Tudo o que ela viu foi um cinzento interminável, um nevoeiro espesso que suspendia cinzas no ar. Não havia luz, apenas uma sombra densa que envolvia as almas ali presas. À medida que os seus olhos se adaptavam, pôde ver muitas almas. Algumas a chorar, outras a gemer, todas a tremer. Mas não tremiam de frio. Era um tremor mais profundo, o sofrimento espiritual de estarem separadas de Deus e o desespero de ainda não poderem aceder à salvação. Vika relatou que, nesse lugar, o sofrimento não era físico como o que experimentamos na Terra. Era muito mais profundo, muito mais intenso. As almas não sentiam dor corporal, mas o seu sofrimento era imenso, porque ansiavam por Deus e, no entanto, não estavam prontas para o ver. A sensação de tempo não existia no purgatório. A única coisa que restava era a espera, a desesperada e silenciosa espera pela libertação. A nossa mãe disse a Vika: estas almas precisam das tuas orações, especialmente aquelas que não têm ninguém para rezar por elas. Foi nesse momento que Vika compreendeu uma verdade devastadora. Estas almas não eram apenas figuras distantes e abstratas. Podiam ser as nossas próprias famílias, os nossos pais e até aqueles que acreditamos já estarem no céu. Mas, na realidade, estão presas no purgatório, esperando em silêncio, a menos que alguém se lembre delas e lhes preste ajuda através da oração.
A mensagem de Vika começou a calar fundo, pois não se tratava apenas de almas perdidas de pessoas desconhecidas, mas de seres que amamos e que talvez tenhamos esquecido de orar por eles. A visão de Vika era clara. Há muitas almas presas à espera da nossa ajuda. O purgatório é um lugar de anseio e sofrimento, um lugar de oração contínua que muitas vezes ignoramos, embora o sofrimento dessas almas seja real e próximo. Após a sua experiência, Vika partilhou uma revelação dolorosa. Muitas almas no purgatório não têm ninguém que reze por elas. Isto representa a maior tristeza para aquelas almas presas, pois carecem do consolo da intercessão de outros. Algumas pessoas podem pensar que aqueles que partiram já estão no céu, mas a realidade é que poderá haver entes queridos, amigos, até familiares, que ainda estão no purgatório, à espera da oração dos vivos para serem libertados. Vika explicou que, em muitas ocasiões, nos esquecemos daqueles que faleceram. O tempo passa e as pessoas que outrora foram muito importantes para nós são relegadas ao esquecimento. Até acreditamos que já receberam a recompensa eterna. Mas e se não for assim? E se estiverem à espera da nossa oração, à espera que nos lembremos deles e lhes ofereçamos o nosso apoio espiritual? A chave aqui é a oração. As almas que não têm ninguém que se lembre delas não recebem a ajuda de que precisam para encontrar a paz. Muitas vezes, nas nossas vidas ocupadas, assumimos que aqueles que já partiram descansam em paz, mas a verdade é mais complexa. Vika salientou que a Virgem Maria lhe mostrou que a situação do purgatório é ainda mais grave para aquelas almas que estão completamente esquecidas. É vital, portanto, estarmos conscientes de que as nossas orações, especialmente por aqueles que não têm ninguém para as oferecer por eles, são de vital importância. As almas que estão lá sem intercessores precisam da nossa ajuda mais do que nunca. De fato, a nossa oração poderá ser a única luz na sua escuridão, a única forma de obterem a libertação. A Virgem Maria, através das visões de Vika, deixou claro que a oração pelas almas do purgatório não é apenas uma sugestão, mas uma necessidade urgente. Maria mostrou a Vika que essas almas não são simplesmente figuras distantes, mas que poderiam ser pessoas que amamos e que alguma vez consideramos que estavam num lugar seguro, como o céu. Mas a realidade do purgatório é mais complexa do que pensamos. As almas ali presas podem estar à espera da nossa oração, e muitas vezes não estamos conscientes disto. Vika partilhou como a Virgem Maria não só lhe deu uma mensagem de consolo, mas também a chamou a uma ação concreta. Ora por estas almas, especialmente por aquelas que não têm ninguém, disse-lhe Maria. A Virgem não estava a pedir orações gerais, mas estava a fazer um apelo à responsabilidade pessoal, convidando-nos a recordar e a orar por aqueles que já não têm a oportunidade de fazer as suas próprias súplicas. Esta mensagem é algo que raramente se menciona na vida diária dos católicos. Muitos de nós pensamos que a missa, as orações e as boas obras são suficientes para assegurar que os nossos entes queridos e nós próprios chegamos ao céu. Mas o purgatório é real e está cheio de almas que, sem as nossas orações, não conseguiriam encontrar a paz. A advertência da Virgem é clara. Não podemos dar-nos ao luxo de viver sem pensar no destino eterno das almas, mesmo aquelas que acreditamos que já estão no céu. Muitas vezes, por comodidade ou desconhecimento, assumimos que já fizemos o suficiente. No entanto, o purgatório existe e as almas nele dependem de nós para serem libertadas. A mensagem da Virgem é profunda e urgente. Nunca nos esqueçamos que as nossas orações são a ponte para as almas que esperam, mesmo aquelas de quem já deixamos de nos lembrar. Uma das mensagens mais desafiantes que Vika partilhou é a forma como os católicos podem cair na armadilha da falsa segurança. É fácil cair na ilusão de que assistir à missa, rezar de vez em quando e fazer o bem são suficientes para garantir a nossa salvação. Muitos de nós sentimos-nos tranquilos pensando que a nossa vida cristã está em ordem, que as orações que dizemos e os sacrifícios que fazemos são suficientes. No entanto, a experiência de Vika lembra-nos que não é suficiente simplesmente fazer o mínimo. A Virgem Maria, através das visões de Vika, não está a condenar os católicos,
mas antes a chamá-los a uma conversão mais profunda. Maria não disse que apenas as almas más vão para o purgatório. Pelo contrário, mostrou a Vika que até aqueles que amam a Deus podem acabar no purgatório se o seu coração permanecer fechado de alguma forma. Não se trata de um castigo por maldade, mas de um processo de purificação. E muitas vezes, até os devotos podem precisar de passar por este processo porque a sua fé não atingiu a sua plenitude. O purgatório não é só para os maus, é para aqueles que ainda têm coisas para purificar nas suas almas, ressentimentos ocultos, uma vida de fé superficial, a falta de perdão, o amor pelo conforto mais do que pelo sacrifício, ou uma fé que nunca chega ao coração. Podemos fazer todas as coisas certas, assistir à missa todos os domingos, mas se não estivermos completamente entregues a Deus, se não permitirmos que Ele transforme o nosso ser, a nossa alma precisará de purificação, mesmo depois da morte. Como disse um sacerdote, o purgatório está cheio de pessoas que, no fundo, tinham boas intenções. Esta advertência é difícil de ouvir, mas também é um alerta. Não se trata apenas de cumprir com uma lista de obrigações religiosas. Trata-se de uma transformação profunda do coração. A Virgem Maria não só mostrou a Vika o purgatório como um lugar de sofrimento, mas também lhe revelou que o purgatório não é um castigo, é um processo de purificação. A Igreja ensina-nos que as almas no purgatório estão ali para serem purificadas antes de entrar no céu. No entanto, é importante entender que esta purificação não é um castigo, mas uma oportunidade para que as nossas almas se limpem de qualquer mancha que ainda carreguem e possam estar plenamente prontas para a glória de Deus. Este conceito pode ser difícil de aceitar, já que tendemos a associar purgatório com sofrimento e dor. No entanto, a purificação que ali ocorre é um ato de amor e misericórdia de Deus. Ele não quer que as nossas almas fiquem presas no purgatório para sempre, mas deseja que cheguem à perfeição, que estejam limpas e prontas para viver na sua presença eterna. Vika disse que no purgatório as almas não sofrem por maldade, mas pelo amor não correspondido a Deus. É uma pena profunda, um vazio existencial, o desejo fervoroso de estar com Ele, mas também a angústia de ainda não estar preparado para esse encontro. Estas almas, embora sofram, têm a esperança de que a sua purificação as levará à glória celestial. Esta compreensão dá-nos uma perspectiva mais esperançosa do purgatório, porque nos lembra que não é um fim, mas um meio para alcançar a plenitude da vida em Deus. É importante reconhecer que, na nossa vida diária, também precisamos de viver este processo de purificação. Não devemos esperar que chegue a morte para começar a limpar-nos. Através da oração, do sacrifício, da confissão e da entrega diária, podemos começar a purificar as nossas almas agora. O purgatório é o lugar onde as almas purificadas finalmente entram no céu. Mas se trabalharmos na nossa purificação aqui na Terra, podemos reduzir a necessidade de passar por um longo processo de purificação após a morte. A Virgem Maria, através das visões de Vika, revelou que existe um caminho para evitar o purgatório, um caminho que nos leva a viver no amor de Deus aqui e agora. Maria não oferece uma saída fácil, nem uma fórmula mágica para esquivar o purgatório, mas convida-nos a entrar no que Vika chamou a escola do amor. Esta escola não é feita de paredes nem livros de teologia, mas de atos cotidianos de amor que transformam as nossas almas enquanto estamos vivos. Este caminho não é um atalho, nem um truque para evitar o purgatório a todo o custo. É, de fato, um fogo purificador que atua nas nossas vidas enquanto ainda estamos na Terra. Maria oferece 5 lições essenciais que devemos viver de forma radical se desejamos evitar o purgatório. Estas lições são simples, mas são poderosas e transformadoras. 1. A oração do coração. Não se trata de dizer palavras vazias, mas de ter uma conversa sincera com Deus todos os dias. A oração é o meio pelo qual nos unimos profundamente com o Senhor e deixamos que o seu amor purifique as nossas almas. 2. O jejum. Não só jejuar pelo sofrimento, mas para reordenar os nossos desejos, libertando-nos da escravidão do conforto
e aprendendo a colocar Deus e os outros no centro das nossas vidas. 3. A Eucaristia. Fazer da missa o centro da nossa vida, não como uma obrigação dominical, mas como uma fonte constante de graça, renovação e purificação. 4. A confissão. Voltar a Deus com humildade, num ato de arrependimento sincero, para limpar a nossa alma antes que as manchas se aprofundem. 5. A Palavra de Deus. Ler as Escrituras não como um texto histórico, mas como uma mensagem viva, um guia para a nossa vida cotidiana, porque a Palavra de Deus é viva e atua em nós. Estas práticas não são apenas ações piedosas, são ferramentas de purificação que nos ajudam a eliminar o que nos afasta de Deus. O orgulho, o ego, o medo e o apego ao mundano. Aqueles que vivem estas lições de forma genuína começam a experimentar uma alegria celestial, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus nas suas vidas. Esta alegria torna-se a evidência de que as nossas almas estão a ser limpas. Vika ensinou-nos que aqueles que vivem estas lições começam a experimentar uma transformação interna profunda, um fogo purificador que os prepara para o céu. Desta forma, a necessidade de passar pelo purgatório torna-se desnecessária, porque a nossa alma já foi purificada enquanto ainda vivíamos na Terra. A chave da escola do amor da Virgem Maria é que a purificação não espera até depois da morte. De fato, se vivermos de acordo com estes 5 princípios, podemos começar o processo de purificação enquanto ainda estamos neste mundo. Não se trata apenas de evitar o purgatório, mas de uma transformação profunda da alma que nos prepara para a vida eterna. A verdadeira purificação vem quando permitimos que o amor de Deus entre no mais profundo dos nossos corações. Não é uma purificação superficial, mas uma transformação total. Como Vika partilhou, aqueles que vivem desta forma começam a experimentar uma alegria que não depende das circunstâncias. Esta é a alegria celestial. Uma alegria que não é afetada pela dor ou pelas dificuldades da vida, mas que permanece constante mesmo no meio do sofrimento. Esta alegria é um sinal de que estamos a ser purificados. É um gozo divino que não vem da felicidade passageira, mas da paz interior que só Deus pode dar. O purgatório não é necessário para aqueles cujas almas já estão cheias desta alegria, porque permitiram que o amor de Deus os purificasse enquanto viviam. O purgatório é um lugar de purificação, porque a alma deve estar completamente limpa para entrar na presença de Deus. Se já começamos essa purificação aqui na Terra, não precisaremos de passar por esse processo depois da morte. Isto não significa que vivamos vidas perfeitas, mas que as nossas almas estão abertas ao amor de Deus e estamos dispostos a permitir que Ele nos transforme constantemente. Quando o amor de Deus preenche o nosso ser, começamos a ver o sofrimento de uma forma diferente. Já não nos queixamos da dor, mas aceitamo-la como uma oportunidade para crescer e aproximarmos-nos mais dele. Neste estado de amor, até o sofrimento se torna algo santo. Como diz Vika, aqueles que vivem desta forma não precisam do purgatório porque já passaram pelo fogo do amor de Deus enquanto ainda viviam. Este é o verdadeiro caminho para o céu, viver o amor de Deus aqui e agora. O convite da Virgem Maria, através da visão de Vika, não é apenas para evitar o purgatório. É um convite para viver o céu já na Terra. As pessoas costumam pensar que o céu começa depois da morte, mas Vika ensina-nos que o céu pode começar agora, neste momento. Não porque a vida seja mais fácil, mas porque o amor de Deus transforma tudo o que tocamos, mesmo o sofrimento. Vika falava de uma alegria divina, um gozo que não depende das circunstâncias. Esta alegria não é um sentimento superficial, mas uma paz profunda que se experimenta mesmo no meio das provas. Aqueles que vivem este amor transformador já estão a começar a experimentar o céu dentro deles. O sofrimento já não é visto como um obstáculo, mas como uma oportunidade para se unir mais profundamente com Deus. Quando as nossas almas estão cheias de amor, a própria morte perde o seu aguilhão, porque já aprendemos a viver na presença de Deus. Esta é a lição final de Vika e a lição que a Virgem nos convida a aprender.
viver de tal forma que o céu já tenha começado em nós. Viver em total entrega a Deus, permitindo que o seu amor nos transforme e nos purifique cada dia. É fácil cair na armadilha de acreditar que a vida cristã se trata simplesmente de fazer o mínimo necessário para salvar-nos. Mas a Virgem Maria, através das visões de Vica, mostra-nos que a santidade não é só para os sacerdotes, as freiras ou os videntes. É para todos nós. A santidade não se trata apenas de cumprir com as nossas obrigações, mas de permitir que Deus nos transforme à sua imagem, vivendo no seu amor aqui e agora. Ao caminhar este caminho de amor, não só evitamos o purgatório, mas também nos preparamos para o céu de uma forma mais plena. Se realmente vivermos o que a Virgem nos pede, não só evitaremos o purgatório, mas já começaremos a viver a vida celestial. Viver com o coração completamente aberto a Deus, entregando-nos a Ele em oração, sacrifício, eucaristia e amor pelos outros, prepara-nos para esse dia em que, no fim, entraremos na glória de Deus, sem a necessidade de passar pelo fogo do purgatório. Este é o chamado que Vica nos transmite, um chamado para viver no céu agora, para permitir que o amor de Deus transforme cada canto das nossas vidas, até o momento em que possamos entrar na sua presença com uma alma completamente limpa e preparada para a eternidade.